convidado do Câmara Entrevista de hoje é o engenheiro agrônomo, professor e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Norton Sampaio. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Norton. Hoje vamos falar então um pouco sobre a sua vida, trajetória profissional e sobre o meio ambiente, já que junho é o mês dedicado a refletir sobre esse tema. Professor, o senhor é natural de Passo Fundo. O que o fez vir para Bagé? Nos conte um pouco da sua trajetória. Essa é uma história fácil. Eu brinco, falo que eu sou passofundense por acidente geográfico, que eu nasci lá, mas emocionalmente, assim, eu me tornei um bagiense por opção existencial desde o momento que eu conheci uma bagiense, por isso que eu disse que é fácil. Uma colega de aula, a Tanira, que todo mundo sabe que trabalha comigo na questão ambiental, né, o tempo todo, e automaticamente me envolvendo com ela, com as questões aqui de Bagé, com a vida de Bagé, do dia a dia de Bagé, foi muito fácil optar por fazer com que a nossa vida ficasse aqui na nossa cidade. E o senhor é muito identificado com as causas ambientais, atualmente é do CONDEMA, mas também já fez parte do EcoArte e é muito atuante na região. Desde quando que o senhor se dedica a esse tema? Teve algum fato em especial que passou a lhe chamar a atenção para o assunto? Bom, eu ainda faço parte do EcoArte, né? O EcoArte é uma ONG, né, que trabalha com o meio ambiente e todas as pessoas que estão trabalhando com o meio ambiente fazem parte do EcoArte, né? Eu sou o presidente do CONDEMA em função de um trabalho que foi feito bastante grande, muito por todo um grupo de pessoas, né? Mas a tua pergunta é se houve um fato que me fez... Vamos aproveitar. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Hoje é o Dia dos Namorados. E eu estou iniciando falando bem a verdade. O fato que me fez cada vez mais me aprofundar, estudar, entender e sensibilizar relacionado ao meio ambiente foi o fato de ter conhecido a minha mulher, a Tanira, que é de uma sensibilidade, de um profissionalismo que todos conhecem, relacionado sempre com as ações dirigidas ao meio ambiente. Como eu sempre tive isso, também foi fácil também optar e aprofundar e trabalhar fortemente com o meio ambiente. E o que lhe levou a escolher a agronomia como profissão? Esse sim é um fato estranho, porque na minha família ninguém tinha nada com isso, minha família é urbana de Passo Fundo, né? Dizem que tem um pouco de energia que absorve as pessoas em função daquilo que ela realmente gosta e sente bem, né? Eu sempre tive essa... não sei explicar porquê. Eu sempre tive essa tendência, né, de me relacionar com animais, com plantas, com o meio ambiente. Isso era uma compreensão inicial da natureza. Hoje eu já tenho uma compreensão bem maior, uma compreensão bem mais madura, que a natureza não são isoladamente plantas, animais, rios. A natureza é o cosmos, a natureza é a harmonia de tudo e que nós, principalmente, temos que evitar a nossa tendência antropocêntrica de acharmos que é nós aqui e a natureza ali. E nós vamos cuidar da natureza porque nós temos a obrigação de cuidar da natureza, porque nós somos bonzinhos. Não. Nós hoje temos que entender que o meio ambiente, ele passa por todos os seres vivos, é a vida, flora, fauna, micro-organismos, cosmos, água, céu, terra, e no meio de tudo isso nós estamos inseridos. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos sempre entender essa energia tão boa, né, que é a essência da própria vida. E agora, frente ao CONDEMA, quais são as suas metas? Aí a briga é grande. Aí a briga é grande. Nós temos o CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, é um órgão deliberativo, não é algo consultivo, não é uma ONG que simplesmente expressa as opiniões, é a representatividade do poder público municipal, da sociedade civil organizada e de todas as instituições que estão no meio relacionadas ao conhecimento técnico-científico. Então, o CONDEMA é um conselho municipal estabelecido em lei, que trabalha dentro de procedimentos, regimento interno estabelecido por lei, e ele teve 10 anos, no mínimo 10 anos desativado. Eu não sei se, acho que mais. E nós não conseguimos ativar, e a própria não existência do CONDEMA parte do primeiro marco da ilegalidade do poder público.
porque todas as questões ambientais, que é um direito não do poder público nem das pessoas, é um direito do Estado, as partes legais passam necessariamente pela anuência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, como isso é da educação, da saúde, todos eles. Mas o meio ambiente, de uma forma geral, é relegado a um plano, não digo segundo plano, talvez terciário ou quaternário, né, de assunção das políticas públicas. Então, a partir do momento em que o CONDEMA conseguiu ser organizado, legalizado, trabalha dentro de uma base legal, o Fundo Municipal do Meio Ambiente é o principal instrumento que faz com que os recursos de uma sociedade que estão relacionadas com o meio ambiente precisem necessariamente ser dirigidas ao meio ambiente. Isso existe anuência, inclusive, de direcionamento de verbas do Ministério Público, de vários órgãos federais que estão institucionalizados e podem passar para o Fundo do Meio Ambiente, onde, então, os recursos são dirigidos para o meio ambiente, através da anuência, não através da anuência, através das deliberações do CONDEMA. Fazer isso acontecer não é fácil. Nós começamos isso há muito tempo, o CONDEMA começou a ser institucionalizado novamente em junho do ano passado e conseguimos agora, no mês passado, que fosse aprovado por unanimidade. Agradecemos à Câmara Municipal dos Vereadores por unanimidade, num ambiente de muita alegria de todos. Foi aprovado duas leis fundamentais, que é a lei de estabelecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente e, conjuntamente, a lei que estabelece o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, agora, nós estamos começando a ter condições de fazer com que o meio ambiente realmente seja defendido. E cada vez mais a gente fala em atitudes sustentáveis. Na sua opinião, as pessoas realmente estão mais preocupadas em preservar ou isso ainda é muito discurso? Há poucos dias foi divulgada amplamente uma pesquisa forte em que 6% dos brasileiros estão preocupados com o meio ambiente. E isso não surpreende, porque é uma questão educacional, é uma questão de educação. A educação não é só da pessoa, é a educação da sociedade no todo. O próprio poder público, historicamente, não tem educação ambiental. O próprio poder público, historicamente, não tem a vivência de trabalhar com a questão da sustentabilidade. E vamos dizer, nós precisamos entender, a sociedade civil, sociedade organizada, poder público, que a defesa das questões ambientais não é nada mais do que a autodefesa. Nós precisamos trabalhar em conjunto para ter o que se chama de sustentabilidade. Aí o que é sustentabilidade? A sustentabilidade tem que passar, e passa de qualquer maneira, por sustentabilidade ambiental, social e econômica. E para isso é toda uma organização de programas que existe. E Bagé participa. Bagé, sim, o Bagé assinou um termo de compromisso, um protocolo para participar da Rede Mundial de Cidades Sustentáveis. Existe uma rede mundial de cidades sustentáveis, com observatórios locais, regionais e mundiais, né, onde os processos de ações relacionadas à sustentabilidade são acompanhadas. E Bagé participa sim. Então nós temos, em termos de sustentabilidade, realmente, algumas coisas a comemorar. As coisas vão devagar, mas tem muitas coisas a comemorar. Bagé participa da Rede Mundial de Cidades Sustentáveis. São 17 objetivos de cidades sustentáveis, de qualidade de vida das pessoas. Veja que as cidades sustentáveis trabalham sustentabilidade ambiental, social e econômica. Certo? Passou, não se discute mais que trabalhar com o meio ambiente eram aqueles ecochatos que simplesmente tinham pena de uma plantinha, de um bichinho. Não é isso, né? Passou isso. É uma questão hoje de sustentabilidade, né? Nós temos esse grande avanço que foi entrarmos na base legal, dentro do marco legal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né? As coisas têm muito trabalho, as coisas têm muitos procedimentos a acontecer para que as coisas realmente se consolidem, mas nós temos as ferramentas. Nós estamos hoje num tempo dentro
da história do nosso município completamente diferente em termos de oportunidade. Vamos trabalhar por isso. Temos um amplo, eu acredito que absoluto e total apoio do Legislativo. Nós temos uma participação maravilhosa, a gente sente que nessa área ambiental nós não conseguimos detectar nenhumas frentes de um partido ou de outro, né? A gente tem conseguido trabalhar com alegria e profissionalismo, né? Com responsabilidade com o Legislativo. E agora, com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e a Lei do Condema, precisamos articular com o Executivo, né? Como executar essas tarefas. E na sua visão, quais são os principais problemas ambientais em Bagé e região? Nós temos vários trabalhos, palestras e encontros trabalhando com isso, né? O problema principal que a gente chama e ocupa e preocupa aqui em Bagé é nas questões ambientais, o Arroio Bagé, que nós temos vergonha do Arroio Bagé. Nós temos um patrimônio natural maravilhoso. Nós temos um patrimônio, um presente que nós temos da nossa mãe natureza, que é o Arroio Bagé. Do qual a população não cuida. Nem a população, nem o poder público, nem a história, nem ninguém, né? Então o Arroio Bagé tem a questão do assoreamento, tem a questão de destruição, tem a questão de poluição, de todo tipo de poluição, né? É uma verdadeira agressão, o impacto ambiental que a nossa comunidade leva para o Arroio Bagé, né? Dá uma hora, uma entrevista inteira, uma conversa inteira. A questão dos resíduos sólidos, nós sabemos. Hoje em dia não se discute mais, por exemplo, coleta e seleção de resíduos sólidos. Isso é uma coisa tão consolidada, tão óbvia, que não tem que discutir. Nós temos que discutir as políticas de como fazer a separação, de como etabular as políticas de resíduos sólidos, resíduos orgânicos, de materiais poluentes, de como fazer isso dentro de uma ordem social justa e digna, porque recolher lixo o dia inteiro em qualquer lugar, como se estivesse fugindo da polícia, não é digno, não é justo, ou lá no lixão, né? É um problema seríssimo. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, tinha que fazer 2 ou 3 telefonemas para amigos secretários aí do governo municipal, porque nessa época, é época que as pessoas têm uma função, têm uma obrigação, podar a árvore. Não sabem por quê, não sabem que motivo, podam a árvore porque é julho, porque é junho e julho. O motivo é esse. Como isso é uma questão cultural. A arborização urbana de Bagé é muito, muito mal cuidada, muito. Nós estamos muito aquém do índice de 100 árvores frondosas por quilômetro que a ONU coloca como índice de qualidade, né, do ambiente, do ar. Nós estamos fazendo muitas palestras, muitas aulas, trabalhando com cursos, trabalhando com escolas, né, para fazer com que as pessoas entendam isso. Mas o que eu estava falando com os secretários agora? Estão cortando árvore de qualquer jeito. E o poder público não consegue fiscalizar, não consegue multar, não consegue educar, né, e as pessoas se sentem completamente livres para fazer o que quiserem. Deixar bem claro que a árvore que o meu pai, que o meu avô plantou na rua é patrimônio público. As árvores das praças, dos lugares públicos, são patrimônio público. E muitas delas são, mesmo dentro de áreas particulares, são preservadas. São árvores que não podem ser cortadas, né? Então, as pessoas têm que fazer isso. E nós temos que fazer educação ambiental. Tem muita gente... Esse é um problema seríssimo, a questão da arborização urbana, né? Tem um projeto, não sei se nós falamos agora ou depois, a gente fala sobre um projeto de arborização, um inventário que a gente faz. Não, na verdade é uma pergunta mais à frente, mas a gente pode falar sobre isso, que o senhor participou, né, da elaboração do inventário de arborização urbana de Bagé. A questão toda era isso, nós precisávamos ter um diagnóstico, saber o que estava acontecendo, né? Porque todo mundo que as árvores são feias, a gente ia para as praças, as árvores quase caindo com as pessoas, podres, machucadas, morrendo, né? E resolvemos fazer um inventário. Então, começou um projeto, um grande projeto, né, numa articulação interinstitucional, a Universidade Federal do Pampa, a Ideal, o IFSUL, o IPEP, né, do Roquete da Tati, a Secretaria do Meio Ambiente,
Me desculpa algum companheiro, algum colega aí se eu me esqueci que é tanta coisa, sabe? Então fizemos um trabalho muito forte de estabelecer uma metodologia reconhecida internacionalmente de fazer um inventário arbóreo. O que é um inventário arbóreo? É o levantamento de características botânicas, agronômicas, tamanho físico, relação das árvores com os equipamentos, estado fitossanitário, uma por uma das árvores de Bagé. Primeiro foram feitas as 10 principais praças, né? O relatório completo, amplo, absoluto de todas as árvores, depois das principais ruas de Bagé no sentido norte-sul, depois das principais do norte no sentido leste-oeste, está sendo trabalhado e esse inventário está sendo feito de uma forma que tu entregue para o poder público. Nossas árvores estão aqui, uma por uma, localizada, relacionada, identificada, cada uma tu tem que fazer isso e aquilo. Isso é um trabalho que grandes cidades pagam verdadeiras fortunas para grandes empresas ambientais para fazer isso, para poder fazer um diagnóstico e tratamento das árvores, né? Nós não estamos dando de graça do poder público, não. Nós estamos fazendo isso porque nós somos conscientes da nossa necessidade, da nossa participação. O poder público está recebendo de graça, sim, com certeza. Mas não é um presente, não é um agrado. É uma forma até de dizer, nós fizemos. Agora nós temos o direito de cobrar, de acompanhar e ver se vocês vão ter a responsabilidade de fazer aquilo que a sociedade civil está entregando para vocês. E quais são os dados mais curiosos ou impactantes que o senhor encontrou nessa pesquisa? Tem muitas coisas. O mais impactante, por exemplo, é que quase 70% das árvores de Bagé têm um problema sério. Mais de 70%. Ou estão morrendo por erva de passarinho, que é um parasita terrível. Agora mesmo no inverno tem muita quantidade muito grande de árvore que as pessoas acham que está bonita, mas ela está morrendo porque ela está tomada de erva de passarinho. A grande, absoluta parte das árvores, se não morreram, vão morrer por podas erradas, podas assassinas, que as pessoas acham que cortar e podar é como se fosse uma árvore viva, como se fosse tirar uma árvore morta, não é assim. Eles simplesmente estão destruindo isso. E o poder público, historicamente, não tem feito o papel da casa. O poder público não multa, não autua, não acompanha, não educa. E a impunidade se torna recorrente, é repetitivo por causa disso, né? Então, um dos motivos dos problemas ambientais de Bagé, que a gente tem que chamar atenção, é isso. Meus amigos bagenses, por favor, não podem árvore sem ter uma orientação profissional, saber se precisa, saber se pode, peçam orientação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, denunciem a poda de árvores que não está legalizada, que não está realmente regulamentada, porque isso, além de ser ambientalmente inexplicável, é crime ambiental. É crime ambiental e não pode ser feito. E um recente debate, aqui na região se deu acerca da possibilidade da instalação de uma mineradora próxima ao rio Camaquã. E como é que o senhor acredita que é possível equilibrar essa questão dos empregos versus a preservação do rio? Que é o que mais veio à tona nessa questão do debate. Muito obrigado por ter perguntado isso. Porque isso é uma oportunidade que nós temos assim, uma necessidade premente de conversar e dizer para as pessoas. Porque às vezes, contra a mineração, contra o desenvolvimento, contra o emprego e renda. Isso é a maior falácia que essas empresas nacionais ou internacionais estão colocando. A mineração do rio Camaquã, ela é o maior, na nossa opinião, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na opinião de todas as pessoas que estão trabalhando no nosso grupo, é o maior causador de desemprego e renda. Por quê? Porque nós temos, na região do Alto Camaquã, por exemplo, sabe que o Camaquã é a maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. O Camaquã abrange já mais de 28 municípios, que eu não sabia, fiquei sabendo nessa história, termina lá na Lagoa dos Patos, né? O rio Camaquã, ele é o ambiente mais preservado de todo o bioma Pampa. Você sabe que o bioma Pampa é o menor bioma dentro do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Não vou dizer que é o mais frágil, tem muitas fragilidades e não aceito essas coisas, né? Nós temos mais de 400 famílias só aqui no Alto Camaquã,
onde estão botando a mineração, né, mais de 400 famílias que historicamente há mais de 200 anos trabalham e vivem disso. O que é esse emprego, o que é essa renda? Isso é o verdadeiro desenvolvimento. O verdadeiro desenvolvimento é a harmonia sustentável, onde as pessoas viveram, vão viver, vão continuar vivendo, produzindo os alimentos da maior qualidade que o mundo inteiro busca. Em harmonia com o meio ambiente. Em harmonia com o meio ambiente. O que é uma mineração de chumbo? Uma mineração de chumbo é um metal pesado, altamente tóxico, que vai deixar rejeitos enormes ao ar livre, na borda do rio Camaquã, sujeito a temporais, ventanias, tempestades, disseminação desses metais pesados por tudo. A partir do momento que a população entender o que é uma região contaminada por chumbo, tu não toma o leite, tu não come a carne, tu não usa a lã para a carne, tu não faz nada. Porque é altamente... O chumbo, nós temos uma médica aqui de Bagé que participa desse grupo, se chama Soraya. Ela demonstrou claramente para a gente, tecnicamente, como é que é isso. O chumbo engana o organismo. Quando a gente toma um copo de leite, faz com cálcio, nossos ossos absorvem aquele cálcio, né? O chumbo engana o organismo e o organismo absorve como se fosse cálcio. E aquilo fica para sempre, não tem que sair. Ele contamina solo, água, ar, mexe com a flora, mexe com a fauna, ou seja, desequilibra toda a biodiversidade do bioma Pampa. Vamos trocar 20 anos, 15 anos de meia dúzia de emprego. Meia dúzia de emprego, porque os empregos dos técnicos, das pessoas que realmente vão ganhar dinheiro, os empregos fortes são de fora. Vamos trocar meia dúzia de emprego por 20 anos e deixar um impacto ambiental para quando? Para o resto das nossas vidas. Nós temos o direito de escolher por algum emprego, algum recurso que possa entrar, fazer uma destruição do meio ambiente como está sendo feito, proposto por essa mineração? Claro que não temos o direito. Não temos o direito de trocar 10 ou 15 anos de alguns empregos de algumas pessoas para destruir um ecossistema como esse, de uma natureza linda, maravilhosa, sustentável, poderosa em termos de geração de emprego, de renda, né? Que não tem volta. Eles foram embora, esse minério vai ser imediatamente levado embora do Brasil, ou seja, nós vamos... desculpe, mas nós entendemos perfeitamente isso como uma nova colonização de índios, onde troca bijuterias, né? Troca bijuterias por riquezas, né? Não é contra um processo de mineração, é contra um processo nocivo, mal formulado, onde nós, através de várias instituições, mas o CONDEMA, através da Câmara Temática do CONDEMA, que é de licenciamento ambiental, né? Foi feito um estudo profundo do EIA-RIMA, né, do estudo do impacto ambiental, do relatório do impacto do meio ambiente, apresentado pela Votorantim e por 8 doutores especializados em cada uma das facetas técnicas do EIA-RIMA, e nós simplesmente impugnamos todo o EIA-RIMA deles perante a FEPAM. E outras instituições fazendo a mesma coisa. Então, portanto, é isso, gente. Não é contra a mineração, é a favor. A tua pergunta foi muito legal. Como pensa em fazer isso em relação a emprego e renda? Isso não é geração de emprego e renda. Isso é trocar um certo... Porque 10, 15 anos na história da nossa região é um dia, é um piscar de olhos, né? Nós vamos trocar isso para deixar um impacto ambiental irreversível para todas as nossas gerações. Verdade. E para finalizar, o senhor poderia nos contar como é que a população pode contribuir com o CONDEMA? Que bom, pode. Bom, as reuniões do CONDEMA, elas são todas as primeiras, já é um convite. Todas as primeiras quartas-feiras de mês é a reunião do CONDEMA, ok? Nós estamos agora estabelecendo o CONDEMA e organizando alguma coisa logística que a gente precisa, como alguém relacionado à comunicação para fazer a divulgação, para divulgar as pautas, para divulgar o que você vai discutir. Mas essas reuniões são públicas, absolutamente públicas e abertas. Claro que só os representantes oficiais das instituições podem votar.
mas a participação toda é pública. Agora mesmo, hoje é segunda, né? Quarta-feira agora nós vamos começar a discutir o próximo projeto de mineração das 3 estradas, que é em Lavra do Sul. Onde é que acontecem essas reuniões? Essas reuniões são na sede da ACIBA. A ACIBA é um dos nossos integrantes, parceiros, né? É na sede da ACIBA, aqui no centro da cidade, né? É de noite? É 2h da tarde, 2h da tarde, todas as primeiras quartas-feiras. Nós não convidamos só para ir assistir a pauta, nós estamos, assim, ansiosos para que a população se aproprie, porque nós não somos... o Condema não é nosso, nós não somos o Condema, né? Uhum. Nós somos os representantes de todo mundo no Condema. Então, realmente, é muito bom. Só o fato de saber que o Condema existe e está atuante já é uma grande coisa. Vocês estão nos ajudando bastante, muito obrigado. Isso é muito, muito legal, a gente poder divulgar isso, né? Mas a participação de todos em tudo é importante, não só do Condema, vamos dizer. Vamos trabalhar a população inteira em ajudar todos, o Condema, a CAL, universidades, todo mundo está trabalhando, né, a integrar esforços para ter uma consciência ambiental. A partir do momento que a gente tiver uma consciência ambiental, todas as atividades relacionadas ao meio ambiente saem mais fácil. Né? Porque tu faz aquilo que tu ama, tu faz aquilo que tu gosta, tu faz aquilo que tu tem interesse. E o interesse ambiental é chocante pensar que 6% dos brasileiros têm interesse em preservação ambiental. E desses 6, quantos realmente sabem o que é preservação ambiental ou só acha bonitinho a árvorezinha, o bichinho, a coisinha? Né? É bem diferente. Enquanto a gente não se entender como ser dentro da vida, que é o meio ambiente, da natureza, né? Nós corremos sérios riscos de mais prejudicar do que atrapalhar. Tá bem, então. Obrigado mais uma vez pela sua presença, professor, por ter aceitado o nosso convite. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação pelo Facebook da TV Câmara Bagé.